Está no ar mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E se tu, que é profissional da área da saúde, sente que está meio estagnado na tua carreira, não está conseguindo gerar resultados que gostaria, saiba que esse episódio é para ti. A gente vai falar muito sobre desenvolvimento de carreira, sobre melhorar a tua imagem, sobre melhorar os teus resultados e com certeza muita coisa prática tu vai aprender. Mas antes de eu apresentar a minha convidada especialíssima de hoje, eu quero lembrar a vocês alguns pontos que são bem importantes. Nós estamos no YouTube, @981, é bem fácil de nos achar, escreve lá por extenso 981, tudo junto. Tu vai ver lá todos os nossos episódios do podcast. Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, e por lá você encontra muito conteúdo e muitos conteúdos também aqui relacionados ao nosso podcast. Os melhores cortes estão lá para vocês usufruírem. Aqui no 981cast a gente fala sobre 3 grandes pilares e assuntos que são primordiais em qualquer negócio da área da saúde: a experiência do paciente, o marketing em saúde e a gestão de clínicas e consultórios. E os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. Bom, então para a gente começar esse episódio, que vai ser incrível, eu garanto para vocês, eu vou apresentar hoje aqui a minha convidada. Bom, Luciana, seja muito bem-vinda, e antes de te apresentar, eu quero que tu dê um oi aí pra galera. Olá, tudo bom, gente? Meu nome é Luciana, obrigada por estar aqui, Ingrid, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o teu convite para estar aqui. Espero que a gente tenha um bom bate-papo e que eu consiga, através aí das minhas experiências, também um pouquinho da história, contribuir para o teu público. Com certeza, tu vai contribuir muito, tu vai agregar muito, eu tenho certeza. Fiquei muito feliz que hoje a gente conseguiu, enfim, então gravar o nosso episódio. E eu quero apresentar a Luciana para vocês. Bom, a Luciana, ela é muito curiosa por estudar o comportamento humano. Ela é apaixonada por desenvolver pessoas e ela resolveu direcionar a carreira dela para empreender. E desde então ela trabalha estimulando o autoconhecimento e desenvolvendo pessoas para potencializar as carreiras dessas pessoas, seja liderando a si mesmas, liderando equipes ou liderando negócios, né? A Luciana, ela atua com programas de coaching, mentoria de carreira e lideranças. Ela atua como treinadora comportamental de líderes e equipes. E ao longo da jornada dela aí, ela já teve a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de mais de 2.200 profissionais nessa carreira toda. Bom, eu tenho que falar também das certificações de toda a graduação, dessa parte técnica, desse conhecimento. Ele vem da onde, né? Ela é graduada em administração, então, pela PUC, Master Coach, certificada pela Executive Coaching, pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Ela é neurocoaching pelo Instituto Internacional de Neuroliderança e profissional e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching também. Então, ela também possui especializações em ferramentas de análise comportamental como MBTI, DISC, ADV, PNL, facilitadora da metodologia de estruturas libertadoras e designer de aprendizagem. Bom, Lu, o teu currículo, ele é extenso e ele faz jus exatamente a profissional como tu é, que eu conheci há pouco tempo, né? A gente não se conhece há muito tempo, mas quando eu te conheci, eu confesso que tem algo especial aí. Eu preciso conhecer mais sobre essa mulher, que ela é uma gigante dentro dela. Então, ela tem muita coisa a ensinar, ela tem muita coisa a nos mostrar, e é por isso que tu tá aqui hoje, por isso que eu fiz questão de te receber aqui no 981cast. E pra gente começar, eu quero que tu conte pra nós o que te levou a trabalhar com desenvolvimento, a trabalhar nessa trajetória, e como foi o início de tudo, quem é a Luciana hoje. Comece aí pra nós. Ai, obrigada, vamos lá então. Na verdade, o início da minha jornada, eu fiz graduação em administração de empresas pela PUC, e não foi um início romântico de estratégia de carreira, foi porque realmente eu não tinha naquela época ainda uma clareza do que efetivamente eu queria ser como profissional, né? Mas eu sabia que era um tipo de formação que iria me abrir um leque enorme de possibilidades e que em algum momento da trajetória eu ia encontrar o meu caminho ali, né? E realmente foi muito rápido, assim, logo já foi pra faculdade bem jovem. Fui com 17 anos pra faculdade. E aí logo ali no segundo semestre, quando eu tive minha primeira cadeira de gestão de pessoas, eu sabia que o que eu queria fazer era trabalhar com desenvolvimento organizacional, profissional. E desde lá eu nunca mais parei, assim, né? Então a trajetória, ela foi sendo construída dentro de
corporações, então eu trabalhei durante 9 anos no meio corporativo, tive experiências em empresas de pequeno porte, experiência em empresas de grande porte, e eu digo assim, Ingrid, que algumas dessas empresas, elas realmente foram grandes escolas na minha formação, sabe? Tiveram alguns pontos, eu considero que a minha jornada, ela teve alguns pontos de virada, assim, sabe? Aquele ponto que muda a tua mentalidade, muda a tua forma de agir, de pensar a carreira. Eu tive alguns deles, e um dos primeiros foi quando eu e meu namorado, na época atual, marido, né? Decidimos ir para Carajás. Nós fomos para Vale, lá pro outro lado do Brasil, né, num lugar que eu até então eu nunca tinha ouvido falar, numa realidade cultural muito diferente aqui da nossa. Fomos morar no meio da floresta amazônica para trabalhar numa empresa que é líder do mercado dela e que estava em ascensão, assim. Então era um super desafio de vida e de carreira, né? E aí fomos para lá, e essa escolha foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, assim, de forma geral, porque ela me transformou muito, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Eu tive contato com muitas realidades lá. A Vale, por estar num lugar remoto da região, mão de obra lá não é local, então são pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo inteiro, né? Então eu tinha colegas de todos os lugares do Brasil, e isso me trouxe uma visão de mundo, assim, muito grande, que enriqueceu bastante a minha forma de olhar para a carreira, para o trabalho, para as relações, né? E por quanto tempo tu ficou lá? Nós ficamos lá por 7 anos, quase 7 anos. Uau, bastante tempo. Foi bastante tempo. E lá eu tive a oportunidade de passar por alguns subsistemas, então eu vivenciei recrutamento e seleção, vivenciei desenvolvimento, área de consultoria. E na Vale foi a primeira vez que eu tive contato com a metodologia de coaching. Foi um investimento que a Vale fez na minha carreira, que eu sou eternamente grata por isso, porque abriu o meu olhar para o que é desenvolvimento humano e para o poder da transformação que tem no autoconhecimento e nessa metodologia que acelera muito o resultado das pessoas, né? Então ali eu comecei a olhar diferente, pensei, tem alguma coisa aí que me chama bastante atenção. E aí fiz a formação. Depois que eu fiz a formação, cheguei para os meus clientes e falei, olha só, tô aprendendo um negócio novo aqui, quero testar com vocês, vocês me permitem, deixa eu aplicar essa metodologia em vocês, no time de vocês, na área. E assim eu fui construindo, né, essa nova bagagem através da aplicação mesmo daquele conhecimento. Prática. E aí depois disso, chegou um momento que eu percebi que realmente o desenvolvimento era uma coisa interessante, que tinha um futuro, assim, eu me identificava muito, mas eu queria uma experiência mais direcionada e num outro segmento. E aí eu saí da Vale e fui trabalhar no segmento de indústria de papel e celulose, só com desenvolvimento. E lá, quando eu cheguei na Klabin, que era essa empresa, em Santa Catarina, eu tinha a responsabilidade de desenvolver em torno de uns 85 líderes. Tinha um programa interno de liderança, e esse programa, ele era para a formação daquelas lideranças da empresa, né? Então, eu desenvolvia grupos e desenvolvia eles individualmente. Tá. E aí, foi mais uma virada de chave na minha vida, porque eu tive um contato direto com esse tipo de negócio do desenvolvimento humano. E ali eu sabia que o que eu queria fazer pro resto da vida era isso, só que eu ainda não imaginava que eu poderia empreender nisso, né? E aí, tem algumas vezes assim na vida que a gente tem uns certos chacoalhões assim que fazem a gente parar tudo, né, e pensar em algumas mudanças. E isso aconteceu comigo em 2019, quando eu engravidei do Pedro, meu segundo filho. Eu sou a mãe do Lucas e do Pedro. E o Pedro trouxe uma gestação bastante conturbada, eu tive uma série de intercorrências, logo no 4º mês eu tive que me afastar do trabalho, porque existia uma possibilidade ali de aborto, né? Tu ainda estava trabalhando como... Eu estava empresa. Trabalhando, Tá. como consultora lá. Tá. E aí, então, ali já teve uma mudança brusca, assim, ó, não pode mais voltar pro trabalho. Fui para uma consulta normal com o meu obstetra. Ele falou, olha, tu tá com encurtamento de colo, não pode voltar pro trabalho, tu sai daqui e vai direto pra tua casa e repouso absoluto. Nossa. E aí vem esse nossa, né? E agora? E agora?
Como que eu organizo todo o restante? E eu tinha o Lucas. Ainda pequenininho. E aí, no meio desse processo, a gente também descobriu uma condição especial do Pedrinho, que ele tem os citos inversos totais. Ele se diz um cara extremamente especial, porque os órgãos dele são invertidos, né? E aí ele fala assim, mamãe, eu sou o único que tem o coração do lado direito, eu sou diferente de todo mundo. Eu falo, é mesmo, filho, tu é muito especial. E naquela época de fato, uma condição mais rara, né? E apesar dos médicos conhecerem, eles não sabiam muito como seria depois do nascimento. Então eu escutava muito assim, de que olha, tem que esperar o Pedro nascer para ver como vai ser, os acompanhamentos que ele vai precisar e tal, né? Ou seja, se abre aquela possibilidade de agora, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, exatamente. Aquela incerteza. Só que como, né? De que forma? Eu sabia que teria que mudar, porque voltar para o ambiente corporativo não era mais uma possibilidade dentro dessa condição. Então ali, de certa forma, eu resgatei algo que já existia dentro de mim, que era essa vontade de trabalhar com o desenvolvimento humano, mas o empreendedorismo, ele nunca foi, na minha visão, uma vocação para mim. Ele surgiu como uma necessidade num primeiro momento. Hoje ele é, mas lá atrás não. Ele foi por uma questão de necessidade, que inclusive é uma realidade de muitas pessoas, que acabam indo para o empreendedorismo por necessidade e depois acabam ali se descobrindo, enfim, né? Aconteceu isso comigo também. Então, em 2019, em maio de 2019, eu decidi pedir demissão do mundo corporativo, voltei para Santa Cruz e abri minha consultoria. E desde então eu venho trabalhando, desenvolvendo profissionais nas carreiras, desenvolvendo lideranças, desenvolvendo equipes. E faço isso assim com a maior paixão e amor do mundo, porque é algo que realmente faz muito sentido e transformou a minha vida, né? Hoje eu tenho uma carreira que se adapta muito bem às necessidades da minha vida também, né? Eu ajustei a minha carreira para uma realidade da minha vida. E muitas vezes a gente faz o movimento contrário, né? De ajustar toda a vida para se encaixar ali naquela carreira. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar assim. Então foi uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo, mas que a vida me deu de presente, o Pedro me deu de presente, né? Essa coragem para poder empreender. Que lindo. Bom, como vocês estão acompanhando aí, vocês já perceberam que a Luciana, ela tem uma habilidade de comunicação incrível. Então, assim, obrigada. Ela sabe falar e conduzir muito bem. E toda essa tua história que tu falou nos pontos de virada ali, né? Sim. Me fez lembrar muito a questão do livro dos pontos de inflexão, ponto de inflexão do Flávio Augusto. Onde ele fala justamente esses momentos, assim, que fazem, que por vezes a gente não percebe naquele momento que tá acontecendo, mas daqui a pouquinho a gente olha e, é por isso então que aconteceu. Né? E ao longo da nossa carreira a gente tem muito disso. A gente vai percebendo. Eu também, como empreendedora, coincidentemente comecei 1 ano a empreender antes de ti, em maio de 2018. Olha isso. E muitas vezes eu percebo assim também, mas o que essa situação aqui tá me ensinando? O que eu preciso olhar para isso, né? Ao invés de a gente ficar se vitimizando e olhando para... Claro que dá uma vontade de reclamar, claro que dá, mas a gente tem que saber lidar e entender. E aí, cada momento, né, a gente vai crescendo um degrauzinho ali na empresa, a gente vai tendo desafios novos, a gente vai tendo responsabilidades novas, a gente vai percebendo isso. E quando a gente faz o link para o profissional da saúde, a gente enxerga que o profissional da saúde, quando ele se gradua, quando ele sai da sua residência, enfim, né, do que for, ele tem um conhecimento, um foco no conhecimento técnico dele muito grande. Sim. Visto que foi a carreira dele toda levou isso, né, isso pra ele. Ele, não, eu preciso, sei lá, sou um gineco, eu preciso fazer um curso sobre isso, olhar pra cá, mas sempre direcionado à sua carreira, sempre focando muito nisso. E a gente sabe que nos dias de hoje, olhar somente para isso não quer dizer que tu vá levar um sucesso no teu negócio. Porque o negócio, ele é baseado, ele é feito, ele é construído através de muitas habilidades tuas, como nós como pessoas, né? E também de estudos, de olhar para áreas de gestão do negócio que tu não tem esse conhecimento lá na faculdade, né? Então, são N pontos. Quando tu enxerga esse cenário, Luciana, como que tu percebe o maior erro desse profissional da saúde? Nesse cenário. Ótima pergunta. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o porquê disso, né? E assim, a carreira, ela mudou bastante, né? Com o tempo, a gente vinha num contexto muito mais linear de mundo também.
E o mundo hoje, ele tá muito mais incerto, tecnológico, as mudanças acontecem assim, de uma hora para outra. E a carreira que antes era essa linearidade de vai lá, faz a graduação, aí faz uma especialização e pronto, né? Tô preparada para o mercado. Coloca o jaleco e deu. E assim segue, né? Isso mudou muito, então a gente tem que partir desse entendimento primeiro, que realmente estamos vivendo numa época totalmente diferente do que era lá atrás, né? Então a carreira, ela não é efetivamente mais linear. Existe um conceito bastante importante que talvez já tenha escutado falar, que a gente chama de lifelong learning, mas que é o aprendizado para o resto da vida, né? Por quê? Porque a tecnologia está aí. Amanhã sai um novo lançamento de um sistema, de uma atualização que muda completamente o jogo. E eu canso de ver ainda muitas pessoas presas dentro de um conceito que aprendeu lá atrás e que fez muito sentido, que fez a pessoa chegar até onde ela chegou, mas com essa mentalidade muito fixa, assim. Eu fiz assim sempre e é assim que vai ser pro resto da vida, A síndrome da Gabriela. Exatamente. E então a gente começa a partir dessa mudança de mentalidade, de entender que o aprendizado, ele é uma coisa perpétua pro resto da vida, né? Começa por aí. Tem uma frase de um futurista que eu gosto bastante, do Alvin Toffler, que ele fala assim, que o analfabeto do século XXI não vai ser o que não consegue mais ler e escrever, vai ser aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender de novo, né? Exatamente. Então é justamente essa mentalidade de mudança, aberto a mudar, aberto a aprender novos padrões e se questionar. Eu fiz assim até aqui, mas será que é um modelo que ainda vale? O que mais o mercado está me mostrando que é importante trabalhar, desenvolver para ter uma clínica melhor, para ser um médico melhor, enfim, né? Que talvez eu não estou percebendo porque eu ainda estou preso um pouco nesse modelo que até então funcionou, mas que agora eu já preciso modificar. Então, acho que essa mudança de visão, ela é o primeiro ponto, assim, que eu diria, né? Tendo isso entendido, aí a gente entra com a outra parte que vem, as chamadas soft skills, né? As habilidades que são muito importantes, que são os comportamentos. Eu canso de atender profissionais maravilhosos, brilhantes tecnicamente, que chegam para os processos frustrados porque estão estagnados, porque não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados. Chegam assim, Luciana, eu não consigo entender, porque eu sei que eu sou muito boa tecnicamente, aí eu olho para o lado e eu vejo que tem um colega meu que sabe teoricamente menos, mas que está lá avançando na carreira, né? Trazendo isso para o contexto da saúde é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta eu ser só um médico extremamente renomado tecnicamente se eu não tiver um conjunto de habilidades que são extremamente valiosas hoje em dia. Existe o ranking lá do Fórum Econômico e quando a gente olha para o ranking, a gente vê só habilidades comportamentais, na grande maioria delas, empatia, comunicação, relacionamento, liderança e influência. Então, quando a gente olha, a gente está falando de comportamento humano, né? Então, é um olhar que o profissional ele precisa ter para se manter competitivo no mercado. Eu costumo dizer que na carreira, na vida profissional, o que vale não é o fator isolado, é o conjunto. Eu falo muito isso também. Então, tu pode ser o melhor na tua área, tecnicamente falando, mas se tu não tiver um conjunto de habilidades, em relação ao mercado, tu tem menos valor do que um outro profissional que pode ser menor, inferior a ti, tecnicamente, mas que já se antenou para isso e entendeu que hoje, nesse cenário de carreira, é isso que vale, essa é a regra do jogo, né? Eu vejo muito profissional reclamando no sentido de assim, eu não sei o que acontece, aqueles picaretas que vão lá e fazem marketing e daqui a pouco estão faturando horrores nos seus negócios e tal. Eles sempre ainda tem muito estigma de quem faz um bom marketing acaba sendo um picareta, ainda tem alguns estigmas relacionados a isso, mas muitas vezes não consegue se perceber que é exatamente essa questão que tu trouxe, é esse conjunto de habilidades que daqui a pouco o profissional ele pode sim também ser bom tecnicamente, mas também ele deve, inclusive, eu acredito que isso seja uma base que precisa acontecer, precisa ser sólida para tu desenvolver as outras coisas. A base, ela precisa existir, porque sem isso não vai. Mas tem que ter esse outro olhar.
tem que ter o olhar da comunicação, tem que ter o olhar da empatia. Pô, isso aí tudo é experiência do paciente, aquilo que a gente mais fala e mais bate aqui dentro da 981. Mas ainda existe muito essa questão do... Não, eu entendo muito desse meu negócio, eu entendo muito da ginecologia, da fisioterapia, eu entendo muito isso aqui e isso basta. Isso não basta mais. É preciso entender isso, né? E eu acho que tu tocou num ponto importante, assim, o profissional de alto valor, ele é excelente no que faz. Então, eu contrataria um médico que não estudou anos e anos e se especializou e é expert naquele conhecimento para te cuidar. Eu não contrataria. Então, o conhecimento, eu costumo dizer que ele valida. Ele tem uma validação muito importante. Mas esse conjunto de habilidades e comportamentos, ele te diferencia. Ele faz com que o teu valor realmente mude para o mercado. Então, né? E quando eu paro para pensar, assim, nas minhas experiências, até trazendo para a realidade da saúde, quantas vezes a gente já não deixou de seguir num tratamento médico por esse detalhe. E que muitas vezes as pessoas não conseguem transformar em palavras, né, Lu? Eu fui lá no tal médico, mas não sei, acho que eu vou buscar uma segunda opinião. Ou tal fulano não me passou confiança, não sei. O que é isso? É o conhecimento técnico, será somente? Ou é a habilidade da tua comunicação, a habilidade de transmitir essa confiança? Quantas coisas estão em volta disso? E que na maioria das vezes as pessoas, elas não têm a consciência do porquê elas não continuam. Talvez se tu vai buscar essa informação, elas talvez não vão conseguir transformar em palavras. Mas se tu vai buscar a fundo, tu vai perceber que tem alguma coisa relacionada a essa habilidade que o médico não soube passar. E se eu tiver muito presa, né, a essa mentalidade de que, não, mas eu sou o melhor tecnicamente, eu não vou conseguir nem perceber. E eu vou começar a procurar nas minhas habilidades técnicas, mas o que faltou? O que será que eu não fiz? Perfeito. E não é esse o olhar, né? Por isso que eu disse antes que começa por uma mudança de mentalidade mesmo, de enxergar que não é mais assim que funciona. A gente está cada vez mais valorizando as relações humanas, valorizando esse cuidado, a experiência do cliente que vocês tanto trazem aqui, né? Esse conjunto, ele tem um valor diferente. E o profissional que se atenta a isso e se desenvolve nessas soft skills, ele certamente cria um valor diferente daquele profissional que continua no seu processo de desenvolvimento técnico sem conseguir perceber que existe um outro grupo ali de competências tão relevante quanto, né? Sem dúvida. E aí, já que tu falou em grupo de competências, né? Essas habilidades, o que tu falaria hoje, o que tu consideraria como as habilidades que são mais importantes, assim, para esse profissional da saúde desenvolver no seu negócio? O que hoje tu enxerga como sendo? Assim, primeiro, é inevitável falar do autoconhecimento aqui, porque para mim ele é a base, né? Ele é a pedra fundamental de absolutamente tudo. Porque eu gosto de fazer uma analogia quando eu falo de autoconhecimento, que é a mesma coisa. Imagina que tu tá perdida aqui em Santa Cruz, e aí tu me liga e fala assim, Lu, pelo amor de Deus, tô perdida, preciso chegar lá na 981, mas eu não faço ideia como é que eu chego, me ajuda. Eu falo, claro que eu te ajudo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Que pergunta que eu vou te fazer? Provavelmente. Aonde tu tá? Né? Se eu não sei onde é que tu tá, como que eu vou te ajudar num caminho? Então, tu até pode percorrer um caminho interessante na tua carreira, se tu não souber exatamente onde tu tá. Só que tu pode percorrer um caminho muito melhor, muito mais assertivo, muito mais rápido, né? Se tu souber de onde tu tá partindo. Então, o autoconhecimento fala muito disso, assim, de entender quais são os teus recursos, de entender como que funciona o teu processo emocional. Como que tu pode regular as tuas emoções para que as coisas que estão atormentando talvez lá no teu dia a dia não interfiram no teu atendimento com o teu paciente quando tu entra ali no consultório, né? Então o autoconhecimento para mim ele realmente é a base. Então eu começaria por aí, é inevitável. Sei que é um assunto que a gente fala que não é novidade para quem provavelmente está ouvindo também, mas ele é muito importante ser reforçado. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui. O óbvio tem que ser dito, né? Exato, e tu não acha que muitas vezes se vê como algo fútil? Ou tipo bobagem? Sim, sim. Bobagem, autoconhecimento. Nada a ver. Exatamente, mas não é. Não é. Se eu tivesse
essa clareza lá atrás na minha carreira, eu tenho certeza absoluta que eu teria aproveitado muito mais ainda as oportunidades, as relações que estavam ali na minha frente, mas que eu não tinha a percepção de como aproveitá-las, porque eu não me conhecia muito bem. Então, assim, não é clichê, não é. Dito isso, o que mais eu acho que é importante? Vou falar mais das soft skills, partindo do princípio de que esse profissional ele é excelente no que faz, tá? Boa. Porque isso a base indiscutível. Ele possui. Ele possui. Mas falando das soft skills, comunicação é imprescindível. A comunicação é a base das nossas relações, né? E não adianta eu ser um profissional extremamente qualificado, e quantos profissionais são assim, mas que tem muita dificuldade na didática, na oratória, no momento de explicar, fala de um jeito extremamente técnico, uma forma que não vai ser acessível à pessoa que ela está conversando, né? E isso não gera conexão, não gera entendimento. Então, a habilidade de comunicação, além de ser essencial para isso, ela é a base das relações. Então, um profissional que tem talvez mais dificuldade nessa habilidade, sem dúvida nenhuma, eu indicaria buscar conhecimento nessa área. Vai fazer um curso de oratória, vai estudar sobre comunicação, vai ler sobre comunicação não violenta. Existem tantas... O acesso hoje da informação é tão democrático, né? E que é tão fácil de a gente acessar, mas sem dúvida a comunicação seria uma habilidade que eu acho que é extremamente importante de ser desenvolvida. E ela é uma habilidade desenvolvível, né? Desenvolvível, totalmente. Sabe por que eu falo isso? Porque há uns anos atrás, um profissional da saúde me falou. Ele estava com uma dificuldade em gravar vídeos naquela ocasião, e aí eles, eu não tenho isso, eu não sei falar, porque fulano sabe falar, porque tem esse dom, já nasceu com isso não tem como desenvolver. E eu disse pra ele, tem sim como desenvolver, basta tu querer, tu ir atrás. E ele naquele momento não acreditou muito, não colocou muita fé. E cada vez mais eu vejo isso, quando a pessoa ela tá disposta realmente, ela quer, ela busca esse conhecimento, ela vai desenvolver. É óbvio que se eu vou pegar e vou gravar um vídeo agora, sendo que eu nunca gravei, vai ficar péssimo, vai ficar horroroso, vai ficar ruim sim, mas a gente tem que saber que é o processo é quando tu vai lá, mete a cara, faz, pratica, horas a fio, tu vai melhorar. Não tem como. Por que a criança, quando ela não sabe caminhar, ela vai engatinhando, daqui a pouco ela começa a dar os primeiros passinhos, ela vai desenvolvendo a marcha dela, não é prática, não é experiência? Por que com a gente também não pode ser assim depois de adultos? Também acontece, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente cai numa outra habilidade que faz com que isso seja interessante, que é a curiosidade. A curiosidade está no top 5 das habilidades do profissional do futuro, né? Que, na verdade, é o profissional do agora. Mas por que a curiosidade? Porque, voltando a essa analogia que tu fez da criança, quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha, tudo é interessante. A gente aprende observando as pessoas, a gente aprende ouvindo, a gente aprende só estando no ambiente, a gente aprende lendo, a gente aprende assistindo, só que a gente tem curiosidade. E muitas vezes, quando a gente não desenvolve esse olhar curioso e interessante sobre as coisas, sobre as pessoas, inclusive, tem tantas pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas que super agregam, que edificam, sabe? A relação, que tem tanto pra gente aprender. A gente não valoriza, né? E que mas porque a gente nem sequer tá atento àquilo, e talvez tá com essa habilidade da curiosidade mais adormecida, né? A curiosidade, ela traz amplitude, ela traz visão de mundo, tu consegue antecipar tendências, trazer melhorias, mas com ela nutrida, esse campo de habilidades, ele acaba se estendendo, né? Então, se antes a comunicação não era talvez algo importante para mim, no momento que eu nutro essa habilidade de curiosidade, eu vou conseguir identificar que ela é, e eu vou aprender sobre comunicação não só nos livros, mas eu vou aprender a todo momento, no consultório, com o paciente, com um colega de trabalho. Porque eu vou estar fina. Exatamente. Então, eu acho que essa também é uma habilidade super relevante. Tá. Autoconhecimento, comunicação, curiosidade. O que mais? Para o profissional da saúde, eu acredito sem dúvida nenhuma a questão da empatia é uma habilidade, de novo, que a gente volta para as relações humanas, né? E a empatia, ela
ela só existe no momento que eu tenho lá o primeiro fator, que é o autoconhecimento. Se eu não tenho acesso às minhas emoções e não compreendo como esse processo emocional acontece em mim, como que eu vou conseguir ser empática e me conectar contigo se eu não consigo me conectar comigo mesma, né? Então a gente volta pra lá só pra constatar, Ingrid, que não é clichê o autoconhecimento. Ele nos ajuda em várias outras habilidades, né? Mas a empatia, ela é essencial porque ela gera conexão. E a gente tá buscando conexão. Antes dela vem a escuta. A escuta é uma habilidade que as pessoas podem dizer, tá, mas eu acho que eu sou uma boa ouvinte. Mas existe uma grande diferença, né, entre tu ouvir e escutar, entre tu só captar a informação e tu de fato estar ali conectada, olhando nos olhos do teu paciente, entendendo a dor dele, entendendo muitas vezes aquilo que ele não tá dizendo, mas que ele tá demonstrando nitidamente com o corpo dele, com a expressão dele, as preocupações, as ansiedades. E se eu consigo ter essa percepção e eu busco ela para acessar através do meu conhecimento, cara, é muito maravilhoso, porque eu tô conseguindo me conectar essencialmente à dor daquele paciente, né? Exato. Então, a escuta, ela gera a empatia, mas eu preciso estar disponível para escutar. E aí a gente entra no fator da atenção, da disponibilidade. A gente estava comentando um pouquinho antes, né? Do quanto que às vezes a gente tem vários fatores aí que nos atrapalham. Celular, uma agenda lotada, telefone tocando toda hora. Aquela ansiedade, né? Do boleto que tem para pagar, das responsabilidades. E acaba não estando ali. De fato, integralmente, presencialmente e verdadeiramente, acima de tudo. Junto com o paciente ali, se conectando e o paciente tá ali relatando sua dor e tá só digitando, E às vezes o que ele quer é ser ouvido ali, né? Essa dificuldade, ela tá gritando muito alto, assim, gritando porque eu percebo, eu circulo em muitos ambientes desses profissionais e eu vejo quanto eles estão com a cabeça muito distante, não estão vivendo o presente, né? E aí esse viver o presente, não viver o presente atrapalha muito no teu avanço profissional, no teu desenvolvimento, no teu negócio. Tem vários impactos, né? Tem vários impactos. Tu tá ali com a pessoa, pode ser o teu colega de trabalho, pode ser o teu colaborador, pode ser o teu paciente, pode ser N interações que a gente tem ao longo do dia, que às vezes a gente, por não parar, muitas vezes, a gente é assim, porque, quem não tá com uma certa ansiedade por causa de tudo que a gente tá vivenciando, quem não tá com um certo TDAH, que todo mundo se autodiagnostica, né? Então, a gente tá vivendo isso, mas a gente vai ter que começar a olhar verdadeiramente para isso e pensar, opa, isso não dá mais? Até onde eu vou ir nesse lugar, né? Então, olha só, autoconhecimento, comunicação, curiosidade, escuta, empatia. Coisas que são essenciais, coisas que fazem essa pessoa evoluir, mas, primeiramente, ela tem que ter essa consciência e tem que enxergar que isso sim é importante quando ele já tem essa base técnica muito bem desenvolvida, né? E hoje, Luciana, como que tu enxerga, que estratégias que tu recomendaria para esse profissional da saúde hoje? Ele quer aumentar sua visibilidade. O que acontece? Tem muitos profissionais que chegam até nós dizendo assim, olha, eu sinto que eu dei uma estagnada na minha carreira, minha agenda já tá legal, já sou conhecido, já tenho, né? Já cresceu alguns degraus na sua carreira. Mas ele sente que ele parou, não consegue mais evoluir, né? Bem dentro daquilo que tu estava falando no início. Que estratégias, né, além dessa parte do desenvolver as habilidades, né, que estratégias que tu enxerga que poderiam beneficiar ele nesse momento e nessa dor que ele tem? Ótimo, ótima pergunta. Eu acho que a gente volta para um ponto importante que compreende, na verdade, muito de tudo isso que a gente falou, mas que é a marca pessoal. Esse profissional, ele precisa entender que a carreira é dele, então a autorresponsabilidade é um traço essencial desse profissional. Ele sabe que não é possível terceirizar isso. Se eu sou o maior ativo da minha carreira, poxa, eu vou investir em mim, né, no desenvolvimento da minha própria marca. E nós refletimos uma marca, a gente transmite isso de várias formas, a gente não precisa abrir a boca para transmitir. Inclusive, só um parênteses, a gente tem um episódio inteiro só sobre marca pessoal aqui. Ai, maravilha. Com uma estrategista de marca pessoal, onde ela fala exatamente isso, como seguir nesse caminho. Vale a pena para quem ainda não viu, constar lá, é a Bruna Nadalete, ela é enfermeira especialista em estratégia e criação de marca pessoal. Perfeito, então ela sabe muito bem do que eu tô falando e com certeza
muitas estratégias assim. Ótimo. Que são, olha, que tudo casa, né? Tudo vem casando. Então, é investir nisso, é investir na sua marca pessoal, é entender que as redes sociais, elas estão aí para ser usadas. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu preciso abraçar a mudança. Mas chegou Instagram agora, LinkedIn, outras redes, podcast, né? Ao invés de eu ter uma resistência a isso e começar a questionar, não, mas eu não uso isso, eu não preciso disso pro meu consultório, pro meu atendimento. Isso não é necessário. Abraça essa mudança, experimenta, pelo menos experimenta as ferramentas. Porque a vitrine hoje tá muito na rede social, né? Existem várias redes aí que a gente pode usufruir, mas investir nisso, na marca pessoal e expor e compartilhar isso nas redes sociais, no mínimo vai ampliar muito mais o teu alcance do que tu tem hoje, caso tu não esteja lá ainda, né? Mas aí vindo talvez mais pro offline também, que também é importante. Que é super importante. E eu sou uma defensora do offline. Sim, não, eu adoro também. A questão da rede de relacionamentos, né? Relacionamento é tudo. Relacionamento abre portas. Eu tenho certeza absoluta de que eu estou onde eu estou hoje por várias construções de relacionamento que foram acontecendo ao longo da minha jornada, sem dúvida. E eu dou muito valor a isso e continuo buscando isso. Mas isso não precisa ser só no online, isso deve ser também no offline, né? Então, participar de eventos, de congressos, de estar em locais onde o teu público está, onde pessoas interessantes também estão, para tu poder trocar experiências, né? Eu acho que isso é super valioso. E também faz com que aumente a visibilidade. Eu preciso ser visto. Aquela frase, né, de que quem não é visto realmente não é lembrado. Isso é fato. Atendo muitos clientes, como eu falei antes, que chegam com um posicionamento extremamente interessante tecnicamente, mas não são vistos dentro da organização. Então, são pessoas que têm valor, mas não conseguem demonstrar esse valor. E aí, voltamos para a competência da comunicação. Então, desenvolver a comunicação é essencial para aumentar essa visibilidade. Eu vou precisar dela, né? Como um recurso para poder construir essa visibilidade. Mas voltando, então, à pergunta, a marca pessoal, estar nas redes, se posicionar. Mas eu não sei fazer isso sozinha. Procura pessoas que sabem, que podem te ajudar. A gente não precisa resolver o mundo sozinho. Existem tantos profissionais maravilhosos que a gente pode contratar, que a gente pode ter do nosso lado como parceiros para nos ajudar, para nos preparar, né? Investir nas relações, nessa construção da rede, então, do offline, estar em lugares onde você vai ser visto, seja pelos teus parceiros, seja pelos teus pacientes, né? E continuar buscando o desenvolvimento de forma contínua, como a gente falou também antes, né? Essa mudança de mentalidade, entendendo que a forma como eu fiz até aqui não necessariamente vai me levar para os meus próximos níveis de carreira, faz diferença, porque aí eu abro a minha visão e me permito viver coisas diferentes também, né? Com certeza. E Lu, nesse teu processo, que tu já tá há tantos anos aí empreendendo, já são 6 anos, quase 6 anos, e como consultora, nossa, tu tem uma trajetória muito bacana e tu lidou com muitas pessoas, tu se relacionou com muitas pessoas, tu conheceu muita gente, e a cada relacionamento, a cada relação é uma interação, é um aprendizado, né? Eu sempre digo, ter o podcast aqui, ser host desse podcast me ensina muito e me traz muito essa possibilidade de relacionamento com as pessoas, porque aqui eu de fato tô aqui com as pessoas, eu tô escutando, tô conversando, tô entendendo quem elas são, tô entendendo o que tá aqui dentro e o quanto isso é importante. E isso a gente aprende, né? Mas basta a gente querer, a gente tá realmente escutando, se interessar, ter a curiosidade, né? De estar perguntando, de estar ali interessado e tal. E dentro desse teu caminho, eu imagino que tu já deve ter ajudado muitas pessoas ali, aquele número impressionante, mais de 2.200 profissionais. Então, dentro desse caminho, com certeza vários cases de sucesso aconteceram aí, né? E eu queria que se tu pudesse compartilhar algum caso com a gente, de alguém que assim, que tu não precisa citar nomes, mas situações que aconteceram onde o profissional ele evoluiu de um ponto A para um ponto B, como foi essa trajetória? Ilustra pra gente isso, porque eu acho que quando a gente vê exemplos, né, cada pessoa tem a sua forma de aprender, mas quando a gente enxerga na prática e vê,
isso aqui aconteceu, a pessoa tinha essa situação, aconteceu tal coisa, porque ela fez isso. Então tem um caminho, né? Não é aquela coisa assim, meu Deus, não, e agora, o que eu faço, né? Tipo, se fechar o olhar pra isso. Tem, as possibilidades, elas existem, basta a gente fazer, priorizar isso, né? Sim. O que tu contaria? São tantas histórias, assim. Cada cliente marca a gente de um jeito especial, né? Mas me veio na mente agora uma pessoa especificamente. É um caso, lógico, do mercado da indústria, mas ele é totalmente adaptado. Então, quem estiver nos ouvindo, pega a essência do que eu vou trazer e adapta para a área, né, da saúde. Mas era uma pessoa que chegou para mim muito nesse contexto, uma moça, trabalha na mineração, super bem posicionada tecnicamente. Eu particularmente conhecia ela quando eu trabalhava na Vale, depois ela se tornou minha cliente, né, nos processos. E é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, tecnicamente, assim, dominava completamente o trabalho dela. Tá. Dentro da indústria, a gente tem avaliações de carreira, né? E dentro das avaliações, o profissional, ele fica classificado em alguns quadrantes. Então, só para o nosso público entender, assim, ela estava num quadrante máximo de um profissional que é considerado alta performance, e num ciclo posterior, ela foi considerada baixa performance. É uma mudança grande de percepção de valor dessa profissional. E aí, ela começou a me contar o porquê que isso tinha acontecido. E ela tinha uma série de problemas de relacionamento. Ela tinha uma comunicação muito brusca, muito direta, muito, em alguns momentos, talvez até arrogante, né? Então, a falta de soft skills, de habilidades comportamentais, fizeram ela ter uma diminuição bem considerável na percepção de valor que ela gerava para a empresa. Só que o que aconteceu ali? Ela se enxergava assim, ela tinha uma série de visões sobre ela mesma que faziam com que ela não conseguisse acessar as pessoas. A forma de ela comunicar, mais direta, arrogante, nada mais era do que um mecanismo de defesa dela. Por uma série de questões da vida dela, mas que ela nem se dava conta. E aí ela recebeu esse rótulo, assim, não, essa pessoa é uma pessoa muito difícil de se relacionar. Ela estava sendo direcionada para o desligamento na época. Nossa. E ela chegou com um desafio, Luciana, quero mudar esse jogo e quero, dentro de 1 ano, ser promovida. Falei, uau, a pessoa, ela é realmente ambiciosa, né? Ela sabe o que ela quer. E aí fizemos todo um trabalho de desenvolvimento de estratégia, de posicionamento de valor. Nós trabalhamos nas soft skills. O resultado desse processo. Hoje ela atua como gerente da área, ela era uma engenheira na época. 1 ano depois, ela foi promovida para uma posição de gestão, porque ela começou a exercitar a habilidade com os colegas e a liderança começou a aparecer. Mas por que isso tudo foi possível? Porque a gente trabalhou fortemente, Ingrid, a mentalidade dela. A questão do processo de autossabotagem que impedia ela de avançar, as crenças que ela tinha sobre ela mesma, as crenças de incapacidade, de não merecimento, enfim, uma série de questões que faziam com que ela validasse aquela imagem que ela estava transmitindo. Por isso que antes, quando eu falei que a gente não precisa de muita coisa para transmitir uma mensagem, então não precisa necessariamente abrir a boca para falar, a gente consegue transmitir de outras formas. De muitas formas, né? Às vezes pelo nosso estado interior, realmente. Era o caso dela. E hoje é uma profissional super bem sucedida, continua sendo minha cliente. A gente já está fazendo um novo processo agora para desenvolver ela para o próximo nível de gestão dela. Então é um caso que assim, ele me marcou muito porque eu conhecia ela antes e eu sabia que era uma profissional maravilhosa. Só que a forma como ela foi conduzindo a carreira dela sem dar atenção para essas soft skills, que para ela talvez não eram tão relevantes e nem se dava conta, estavam quase afundando a carreira dela, né? Então foi o momento de virada que ela compreendeu, mudou essa mentalidade, se desprendeu de uma série aí de paradigmas. Curto período de tempo, né? Num curto período de tempo, foi 1 ano do salto de baixa performance para uma promoção gerencial, né? Isso é um salto muito grande. Mas mérito todo dela, porque ela entendeu e assim, acolheu isso como é o meu jeito de mudar esse jogo. Então ela abraçou essa nova fase da vida dela e
hoje deslanchou. Tá arrasando aí na carreira. Cases como esse, deve ter muitos, né? Como tu falou, né? São tantas coisas, mas olha só, o que me faz... O que a minha curiosidade aqui, eu acho que também pode ser algo que gere muito o questionamento nos nossos ouvintes, nos nossos espectadores. Muitos estão muito desanimados, no sentido de, mas eu não vejo, eu acho que isso vai ser difícil, como que eu vou mudar? Eu sou assim, sabe aquela coisa, né? Então, N questões. Sim. Tu disse que tu trabalhou muito nesse caso, a questão da autossabotagem dela, dessa comunicação, que ela era vista muitas vezes de forma arrogante, ríspida, né, com os colegas, enfim. Mas daí agora vem o como, né? Me dá um exemplo de como que tu fez isso, através de que uso de que ferramentas, como é que foi esse caminho? Porque, tá certo, ela queria muito, então com certeza o jeito dela, essa vontade dela contribuiu muito para isso, mas como que ela conseguiu evoluir tanto? E eu vejo também, essa é um anseio muito da geração Z, não sou dessa geração, mas é aquela coisa de, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que resultados em curto prazo, que a gente sabe que não acontece muitas vezes, mas existem formas de tu encurtar isso, existem formas de tu olhar para isso. Nos exemplifique, ajuda a clarear. Eu sou muito visual, então eu preciso entender. Como foi? Me dá alguns exemplos dentro desse processo que tu usou com ela. Primeira coisa, ela entendeu que o resultado que ela vinha obtendo não era o resultado que ela queria ter. Então ela sabia que ela seria a única pessoa que poderia transformar isso. E aí ela foi pedir ajuda. Segunda coisa, existe uma teoria que foi até publicada num livro que se chama Inteligência Positiva, do Cesar Chamini. O Cesar Chamini estudou por muitos anos a inteligência positiva. O que é a inteligência positiva? Assim como existe o QI, que mede o nosso grau de inteligência, o QE, que mede a nossa capacidade de inteligência emocional, né? Existe o QP, que é a inteligência positiva, ou seja, o quanto que os meus pensamentos, eles trabalham ao meu favor ou contra mim. Por que isso é importante, Ingrid? Eu vou te explicar um ciclo que eu acho que ilustra bem e vai ficar fácil de entender por que a gente precisa começar pela mentalidade. Os resultados que a gente tem, ele nada mais é do que um reflexo de comportamentos que a gente manifesta no dia a dia. Esses comportamentos, eles são intensificados pelo estado emocional que a gente está. E esse estado emocional que a gente está é desencadeado por uma série de crenças que a gente tem, pensamentos que a gente tem. Então vamos lá, no exemplo dela. Se eu acredito que eu não sei falar com as pessoas, ela dizia isso, assim, eu não sei falar com as pessoas. Ela se colocava esse rótulo. Eu tenho dificuldade de me comunicar, as pessoas me entendem mal. Ela acreditava fortemente que isso era uma verdade, que ela não sabia se relacionar com as pessoas. Isso desencadeava nela a frustração quando ela ia se relacionar. Ela se fechava, porque a forma que a gente tem, né, de se proteger daquilo que não é agradável a gente é realmente se fechando. E aí ela ficava mais fechada, mais reservada, e o comportamento que ela manifestava era esse. Ela era muito fria nas relações. Ela tinha um sabotador, lá existem 9, se eu não me engano, sabotadores dentro dessa teoria. Um deles se chama hiperracional, que é a tendência que a pessoa tem de racionalizar tudo. A emoção, quando ela aparece, ela só me atrapalha. Então, eu preciso ser assim, porque em algum momento da minha vida, geralmente lá na minha infância, eu aprendi com as minhas experiências de que quando eu racionalizo tudo e eu tiro a emoção de jogo, as coisas funcionam melhor para mim. Então, é um processo aprendido lá atrás, na nossa infância, que a gente traz para a vida adulta e que cria esses sabotadores que atrapalham muito a nossa carreira. E era o que acontecia com ela. Então, o comportamento que ela manifestava era esse. Ela era extremamente racional e o resultado que ela tinha era distanciamento das pessoas. Não dá para conversar com a fulana porque não dá para chegar nela, né? E aí a gente voltou esse ciclo e entendemos ali, através dessa ferramenta. Tem uma ferramenta gratuita, se vocês comprarem o livro, lá tem o link da ferramenta, eu posso até deixar para ti depois. Boa, a gente coloca na descrição do vídeo aqui. Ótimo.
É uma ferramenta gratuita, tu responde 2 testes e ele te traz todos esses sabotadores descritos. E lá ele já facilita um pouquinho ali a compreensão, porque ele descreve da onde que vem, qual é esse padrão de comportamento, o que tu tem que fazer para ir modificando ele. Porque como que eu trabalho no momento que eu descubro isso, né? Só uma coisa importante que eu não falei antes, todos nós temos inúmeros sabotadores. Sem dúvida. Né? Então já tô aqui, quero anotar esse teste, quero fazer esse teste. Sem dúvida. Então a gente não consegue lutar contra eles. Um inimigo, a gente não vai lutar contra eles, a gente precisa enxergar para poder agir. Então ele nunca vai sair, né? Mas eu vou criar estratégias que minimizem essa forma de se comportar, de pensar, e vou fortalecer outras que me ajudam a ter um comportamento diferente do que eu venho manifestando. Então, nós fizemos algumas sessões em relação a isso. Ela foi primeiro compreendendo esse estado, acessando da onde que ele vem, né? E identificando como que ele aparece na carreira dela. E aí nós fomos criando estratégias de comunicação, de posicionamento e de autopercepção, onde ela ia criando novas formas de enxergar as situações, novas leituras que foram modificando o comportamento dela. Então é uma ferramenta super acessível, fácil de responder e já vai dar uma boa noção para quem estiver nos ouvindo aí e quiser aprofundar também. Nossa, como é que é o nome do livro? De novo, fala. Inteligência Positiva, do Cesar Chamini. Positiva, perfeito. Vou anotar aqui, porque olha só, né, o quanto as coisas elas têm ramificações. Sim. E o que um comportamento, a execução de um comportamento, ela tem por trás. Tem muitas coisas, né? E ter esse entendimento, esse olhar e perceber isso, claro, é o primeiro ponto, né? Pô, tem alguma coisa errada aqui. Se eu não tô conseguindo chegar nesse resultado que eu quero, eu não tô conseguindo ser mais valorizado, eu não tô conseguindo ter mais paciente, pode ser, né? Sim, sim. E o que tá acontecendo? O que tem por trás? Me travando? O que tá me travando? E às vezes tu quer chegar lá nesse resultado, mas mas tem uma coisa aqui que eu não consigo fazer, então mas o ponto é tu conseguir enxergar, parar, olhar o que tá te travando e buscar ajuda, né? Exatamente. E a gente consegue identificar isso quando a gente diz assim, mas sabe, que é mais forte do que eu. Eu não sei por que eu tenho tanta dificuldade de me comunicar, por exemplo. É mais forte do que eu, essa minha resistência em relação às câmeras, em relação ao digital. Com certeza existem padrões de pensamento que foram sendo construídos ao longo da tua vida que te levaram a ter essa percepção de ti mesmo, né? Então aquele comportamento repetitivo, difícil de mudar, certamente ali tem algum pensamento que está influenciando e que está te impedindo de avançar. Tu sabe, Lu, eu não sei se eu contei quando a gente se conheceu. A minha virada de chave com certeza foi um processo de coaching que eu fiz. Foi sem dúvida alguma. Eu tava no meu curso, na minha pós-graduação fazendo, já falei essa história várias vezes aqui, mas eu sempre gosto de reforçar e bater nessa informação porque outras pessoas podem estar escutando isso nesse momento. E uma professora minha da pós, lá na SPM, a Nick Suzuki, maravilhosa, uma super profissional que trabalhou muitos anos na RBS, ela disse assim, a gente só vai evoluir, a gente só evolui na nossa carreira quando a gente foca no autoconhecimento. Naquele momento eu estava trabalhando já, me sentindo estagnada, trabalhando numa grande instituição da área da saúde, e eu via, mas eu acho que eu não tenho mais pra onde ir, eu não sei e tal, e ela falou aquilo num primeiro impacto me causou estranheza, que bobagem, sabe, nada a ver, mas aquilo ficou, ela plantou uma semente na minha mente. E aí eu fui buscar, falei com uma pessoa, vi uma coisinha, um anúncio de alguma coisa, de uma ação que ia ter aqui na cidade. E aí eu conheci a profissional, uma coaching, que fiz um processo de coaching em grupo, então. E ali foi, num primeiro momento eu pensava assim, mas será em grupo? Vou ter que mostrar as minhas fraquezas pro grupo, né? A gente tem muito esse pensamento. E aí foi quando me despertou tudo. Tudo isso, assim, que tu tá falando, essas coisas vieram e esse processo foi vindo e por mais que não tenha sido individual, as coisas foram... Ali foi realmente um despertar. Foi no final do ano, logo depois, aconteceu que eu saí dessa empresa e aí até que eu comecei a empreender. Então, N coisas aconteceram naquele momento e que me fizeram enxergar que existe sim possibilidade, que a gente pode destravar. E aí eu acho que tem fases, né, da vida que são esses pontos de virada que tu falaste inicialmente. Então, o quanto isso vai
nos alertando, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que querer mudar de vida. E antes de tudo ter essa questão dessa ambição, né? Querer mais, não Exatamente. Mas, e tá tudo certo, daqui a pouco se tu não quer crescer, é o teu jeito. Sim, sim. Mas eu sempre quis mais e aquilo tava me incomodando. E o processo de coaching foi maravilhoso pra mim, maravilhoso. Ele traz muita clareza, né? Porque esse inimigo, vamos dizer assim, esse padrão, ele já existe. Ele tá na sua cabeça há muito tempo. Só que quando tu abre o olhar e entende, enxerga ele, tu consegue trabalhar com ele. E aí tu vai começando a se dar conta que várias coisas vão destravando. E não é só na carreira. Tu tem um destrave na carreira que vai replicar em alguma relação, que vai implicar no teu papel de família. E assim tu vai se desenvolvendo como pessoa, né? Então eu sou suspeita pra falar porque é maravilhoso, né? Eu gosto muito disso porque realmente causa transformação, assim. A gente é capaz de ser muito mais do que a gente sabe? E esse é o caminho de fazer isso. Eu tô lendo um livro que é O Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Acho que é David Goggins. E eu sou péssima para nomes. E o começo do livro, no prefácio, ele já diz que a gente utiliza somente... Estudos dizem que a gente utiliza somente 40% da nossa capacidade. Né? Então, assim, 40%. Quando a gente acha que a gente tá no limite, a gente tá usando talvez menos ainda que os 40%. Então a gente tem sim. A gente sempre tem a mania de dizer, mas eu já tô fazendo demais, mas isso. Então é muito esse pensamento, né, que tu falou, aquilo que incutiram em algum momento na nossa vida que a gente acha que não pode ir além. E aí vai travando e tu vai tendo esses resultados ruins, talvez que não é o que tu espera, que vai te travando e vai levando aquela tua vida que tu tá levando é por causa de muito disso tudo, dessa mentalidade, né? Com certeza. Tu tem tu postou há algum tempo atrás uma frase que tu diz assim, a carreira ela é escrita nas escolhas de cada dia. Eu gostei muito dessa frase, eu achei ela muito impactante e ela tem a ver com N coisas, né? Sim. Mas ela tem a ver muito também com direcionadores, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente busca. Explica mais pra nós sobre isso. Sim. Às vezes a gente pensa que grandes mudanças acontecem com grandes movimentos, né? Eu preciso fazer uma coisa muito grandiosa para mudar um pouco da minha realidade. E não é isso. A escolha diária do que eu priorizo agora e não priorizo. Do que eu escolho prestar atenção agora e não escolho. Isso vai fazendo diferença com o passar do tempo, né? Então é um conjunto de pequenas ações que tu vai mudando aos poucos na tua forma de te observar, na tua forma de te comportar, na tua forma de te relacionar, que no final das contas vai te levar para um caminho diferente, certo? Então acho que junto, né? Exatamente, Então o que eu quis trazer um pouco com essa frase também tem muita correlação com a questão da autorresponsabilidade. Não adianta ficar reclamando que eu tô onde eu tô por causa do meu líder, que não me reconhece, não me valoriza, essa empresa, essa clínica que não enxerga o meu potencial. Esse governo que só aumenta os impostos. Exatamente, e cheio de outras justificativas, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, quem acha meios não acha desculpas. É isso, tu precisa encontrar formas de resolver esse problema é teu, a carreira é tua, né? Então se algo não tá legal, como tu gostaria que estivesse, quais ajustes que tu pode fazer no teu dia a dia? E aí, de novo, o autoconhecimento entra aqui como algo extremamente importante, porque eu preciso ter domínio de quem eu sou para conseguir entender o que está desajustado, né? Eu preciso entender quais valores guiam a minha carreira, quais valores guiam a minha decisão, para que eu não me coloque em caminhos que não tenham nada a ver com aquilo que eu acredito, por talvez uma proposta muito atraente, algo que naquele momento foi interessante, mas que não condiz com o que eu quero. Que a longo prazo, saindo um pouquinho, olhando do macro, não é aquilo que tu vai atingir, exatamente, né? Eu percebo muito... Tem muitos profissionais que chegam até a gente aqui sem saber para onde estão indo. Isso também tá dentro disso que tu falou, né? Também, com certeza. O saber o que quer. Sim. Tem muita gente que não sabe para onde tá indo, vai deixando o vento levar. Sim, exatamente. E só vai caminhando e na medida que as coisas vão acontecendo, vai se desenvolvendo, né? Mas
Tem pessoas, Ingrid, que têm mais facilidade para conseguir projetar o futuro, para enxergar com mais clareza o que quer da vida. Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. E geralmente são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se acessar. Então, antes de ficar procurando fora, que é o que muitas vezes a gente faz, a gente vai, pega o celular e procura o que o outro está fazendo, né? Qual é o movimento, qual é a próxima tendência e tal, o que ele agora lançou de novidade, deixa eu ver se isso se encaixa em mim. E aí a gente vai criando, às vezes, uma carreira que não condiz realmente com o que a gente é e com quem a gente quer se tornar. Para isso, quanto mais eu me conheço, entendo dos meus recursos, entendo o que é valor para mim, o estilo de vida que eu quero ter, a forma como eu quero viver, quem eu quero me tornar lá na frente, mais eu consigo ir direcionando essa carreira. Eu não preciso ter uma visão nítida assim, eu sei exatamente o que eu quero ser daqui a 5 anos. Não necessariamente. Porque as pessoas imaginam isso, né? Imaginam isso, e eu não preciso ter resposta para isso. Eu preciso iluminar só os 20 primeiros metros. E aí, iluminando os 20 primeiros metros, eu vou saber o que mais me aguarda depois. E assim eu vou caminhando, sabe? Mas para isso, eu preciso me acessar primeiro. Eu preciso buscar em mim essas respostas e parar de ficar buscando no outro, na comparação, nesse olhar externo. E isso é um desafio hoje em dia, porque a gente está com esse acesso livre o tempo inteiro, né? Então, é muito ter mais esse equilíbrio. Esse jogo de cintura para conseguir primeiro se acessar, sem dúvida faz toda a diferença. Mas, e aí, de novo, entra o autoconhecimento, né? Olha só. Sim. A gente vai e volta para ele, né? Sempre presente. Luciano, olha só. A gente tem um quadro aqui no 981cast que se chama 981 Pergunta, tá? O que significa esse quadro? Ele é uma forma divertida da gente conversar sobre o assunto, o tema do podcast, e também conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa que está conosco aqui. Ótimo. E são 9 perguntas, eu vou te fazer 9 perguntas, que tu vai responder em 8 segundos, então eu vou controlar o tempo aqui, vou contar nos dedinhos mesmo, e tu vai responder através de uma palavra. Então, 9 perguntas, 8 segundos, uma palavra, tá? Podemos começar? Vamos. Então, bora lá. A pergunta número 1, então. Uma habilidade essencial para crescer na carreira? Comunicação. Nossa, concordo. Pergunta 2. O maior erro que impede o sucesso profissional? Tem tantos, mas eu acho que é não dar valor a si próprio. É uma palavra? Falta de valor. Não. Ih, ferrou o tempo, acabou. Autossabotagem. Boa, conseguiu. Nos últimos milésimos de segundo. Pergunta número 3. Se pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Brené Brown. Ai, adorei. Pergunta número 4. O que um profissional da saúde precisa aprender além da técnica? Autoconhecimento. Aprender sobre si. Aprender sobre si. Em uma palavra, autoconhecimento. Eu já peguei o jogo. Perfeito, isso aí, pegou rápido. Pergunta número 5. Um hábito seu que te ajuda a ser mais produtiva? Um hábito meu... agenda nas sextas-feiras. Organização. É que eu faço as agendas na sexta-feira. Isso me ajuda bastante. Boa, é uma boa explicação. Gostei. Pergunta número 6. O que um bom líder nunca pode fazer? Gente, as perguntas são difíceis. Julgar. Pergunta 7, profunda essa, hein? Pergunta 7. Se você pudesse dar um único conselho para tua versão de 10 anos atrás, qual seria? Autoconhecimento. Uau, olha ele aí. Ai, gente, que não é clichê, que é real. É verdade, Se eu tivesse feito isso antes, gente, eu teria aproveitado muito mais, muitas oportunidades. Muito bom. Pergunta 8. Um destino dos sonhos que ainda quer conhecer? Grécia. Rapidona. E a 9ª e última pergunta. Uma palavra que define sucesso para ti? Felicidade. Muito bom. Olha só, foi muito bem, hein? 981 pergunta, adorei. Bom, olha só, Lu.
acontece uma coisa. Eu tinha preparado muitas perguntas. A gente, antes de iniciar aqui, tinha, assim, muitas coisas que eu quero saber, coisas, a lista era gigante. Infelizmente, o nosso tempo, ele é delimitado. A gente tem que delimitar, a gente não pode ficar aqui conversando o tempo todo. Ai, mas estava excelente. Mas, pra gente... Eu também, eu ficaria horas, eu aprendi muito contigo, eu anotei várias coisas aqui, N questões que eu acho que é sempre importante a gente rever, a gente entender, a gente olhar, a gente perceber, porque na correria do dia a dia a gente vai indo para um lado, a gente esquece de coisas e tanta coisa, esse teu conhecimento, ele é tão profundo, dá pra ver, assim, é nítido que tu é uma pessoa que se dedica, que tu estuda, que tu se debruça realmente pro teu trabalho, sabe? Porque tu tem na ponta da língua as coisas, tu sabe, porque é nítido que é uma pessoa que vivencia isso de fato, que não é só uma máscara, né? Sim. Então, isso é tão legal de ver, e eu, de verdade, do fundo do meu coração, quero muito que tu venha mais uma vez aqui, ou quantas vezes forem necessárias. Honra. A gente tem muito a conversar sobre muitas coisas, mas antes da gente finalizar, eu quero perguntar pra ti o seguinte: se um profissional, digamos que esse profissional que está nos assistindo, ele tem um negócio próprio, ou ele quer empreender, ele vai empreender. E ele tem pontos que ele conseguiu perceber ao longo do nosso episódio aqui, que ele precisa melhorar, coisas que ele está estagnado e tudo mais, né? E ele quer aplicar hoje algo prático que já pode dar um resultado prático para ele nessa carreira dele, nesse momento que ele está vivenciando na sua vida, no seu negócio, enfim. Quais seriam as 3 ações práticas que tu indicaria para esse profissional fazer nesse momento que ele está estagnado? Assim, o que tu diria para ele? Nossa, excelente pergunta. São tantas coisas que eu diria, como eu disse, escolher mas 3. Assim, prático. Eu acho que esse livro, a leitura desse livro da inteligência positiva, ela já te ajuda a acessar partes que talvez tu ainda não conheça e que podem ser o início de um processo aí, por que não, de autoconhecimento. Acho que essa é uma ação prática, fácil aí, super acessível. Tá. Uma outra coisa, eu revisitaria as minhas relações no sentido de intensificá-las, entender as relações que podem me ajudar, sabe? Nesse meu momento de carreira, de desenvolvimento, eu iria investir muito nisso. Investir de que jeito? Assim, de se relacionar mesmo, de se doar, porque a relação, ela não é algo que tu vai lá e pede, né? Ela é primeiro uma doação, igual uma poupança. Antes de sacar, tu tem que ir lá depositar, e é mais ou menos isso, mas investir mais, olhar, mudar esse olhar um pouco pro que tu já tem aí ao redor, as pessoas que já convivem contigo, quem de interessante tu teria para poder se conectar mais e conhecer mais. Eu acho que já poderia ajudar muito, porque abre a nossa visão. Eu passo a ver formas diferentes de pensar, de agir, né? Eu acho que isso é super enriquecedor. É verdade. E eu faria, sem dúvida nenhuma, um processo de coaching. Boa! Muito bom marketing, inclusive. Mas é verdade, não é o marketing, não, mas é porque ele é um processo, o coaching, ele é uma metodologia, ele perdeu um pouco do valor dele com o passar do tempo, assim como outras coisas no mercado, por N fatores de pessoas que pegam, né, algo extremamente significativo e distorcem, enfim, fazem de qualquer jeito. Coisa, não é papo de coach, fica denegrido, né? Mas é uma metodologia, sabe, Ingrid, que acelera muito os resultados. É nítido isso, porque ele traz... É igual tu pegar um rótulo, uma garrafa. Imagina que existe uma garrafa aqui, tu está dentro da garrafa, tu é o líquido da garrafa e tu quer ler o rótulo. Ali dentro, como líquido, tu não vai conseguir ler, tu vai ficar tudo embaçado, tu não vai ler. E tu não... O rótulo está ali, as informações estão ali, mas tu não consegue ter nitidez, clareza, né? Que baita. Num processo de coaching, o coach te ajuda a ler esse rótulo. E por isso que acelera os teus resultados. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria, porque ele não é só um processo profissional, ele é um processo para a vida também, ele nos transforma enquanto indivíduos, né?
Com certeza, e isso influencia não só, né, no nosso ambiente de trabalho, influencia diretamente as nossas relações profissionais, mas pessoais, né? Então, familiar, como tu disse, né, a gente vai vivendo as pequenas evoluções, e essas pequenas evoluções vão fazendo a gente, quando eu vi, eu me tornei uma pessoa melhor, eu já sou, e aí eu vou sendo reconhecida pelas pessoas, e aí a coisa vai acontecendo, a magia vai acontecendo, que não é magia, é realidade, né? Realidade. Pode acontecer e acontece com muita gente, olha quantos cases aí tu já trabalhou, e o exemplo que tu trouxe é magnífico, né? Porque assim como aconteceu com ela, acontece com muita gente, e com certeza aconteceu contigo também, né? Porque tu também aplicou essa metodologia e deve aplicar sempre para poder também estar onde tu tá e tá nesse lugar tão legal e tão bacana, ajudando tanta gente, né? Servindo para tantas pessoas. Que isso é muito legal. Quero agora que tu fale para nós aí, os nossos espectadores, nossos ouvintes, onde as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre a Luciana, quem é a Luciana, qual é o... Conta aí para as pessoas. Eu sou, minhas redes, né? Eu estou lá no Instagram, no @LucianaMalls. No LinkedIn também, acaba sendo a minha página principal, o LinkedIn. Produz muito conteúdo por lá? Produzo bastante conteúdo por lá. O meu público tá muito lá, né? Um público mais organizacional, então circula muito pelo LinkedIn, mas é Luciana Malls Gribler lá no LinkedIn. E tem meu site também, www.lucianamalls.com.br. E os acessos lá tem o telefone. Fiquem super à vontade para me acionar, eu vou adorar bater um papo também com vocês. Eu gosto muito dessa troca, sabe? É uma prática que eu costumo fazer ao longo, assim, da minha carreira, de ir conhecendo pessoas, de conversando, porque eu acho que a gente aprende tanto nesses momentos. Exatamente. Então eu tô sempre disponível aí para quem quiser trocar, bater um papo. Acho isso muito legal, essa disponibilidade, né? Sim. Que muita gente não tem, que muita gente não faz questão, e isso é tão importante para o nosso desenvolvimento, e isso é a base, né, dos relacionamentos. Como tu falou, né, o ponto 2, esse revisitar as tuas relações. Tem aquela questão, né, que a gente é as 5 pessoas que a gente convive, né, um resumo ali. E é fato, quando a gente para olhar e perceber quem são essa média de pessoas que estamos convivendo, elas estão nos agregando, dentro desse ambiente hoje, a gente é a pessoa que mais é desenvolvida, que mais sabe, que, sei lá, né, dá pra pensar em várias comparações aí, ou a gente é a pessoa que menos sabe. Eu quero estar sempre num ambiente onde eu sei menos. Eu também. Então, pra poder estar sempre buscando, além, vendo essa régua tá aumentando, porque é muito rápido para acontecer, pra gente estar só num ambiente onde é tudo sempre igual. É cômodo, né? Muito fácil, é seguro. A gente fica na nossa cadeirinha ali, no quentinho, na zona de conforto, e fica legal. Só que sempre quando tá assim, a gente tem que... o alerta fica aceso, O alerta tem que ligar, porque tem algo que precisa ser ajustado quando tu tá muito na tua zona de conforto, né? Com certeza. Lu, muito obrigada. De coração. Foi de uma fato, delícia. Eu já imaginava que seria bom, mas realmente assim, tão no detalhe, quando acontece sempre é muito melhor. Sim. Quero te agradecer de verdade, agradecer o teu tempo. Eu sei que hoje tu já tá indo viajar, então tá numa correria, numa loucura, e obrigada por estar aqui mesmo, de verdade, sinal que tu valoriza, que realmente aquilo que tudo isso que tu falou hoje, tu coloca em prática, e saber que eu hoje tive a oportunidade de conhecer uma baita profissional como tu é, isso me deixa muito honrada e muito feliz, de verdade. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada, eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui, obrigada mesmo pela tua atenção, adorei o bate-papo, aprendi bastante contigo aqui nessas trocas, nesse bate-bola, e fico super à disposição pra gente bater outros papos, vai ser uma honra pra mim. Vai ser bem legal, e haverão outras oportunidades aí, parte 1, parte 2, vai lá. Parte 2, vamos lá. E pra ti que tava comigo até agora aqui, que tava com a gente nesse episódio tão legal, quero te agradecer e lembrar pra ti que se tu ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, tu vai receber todos os conteúdos em primeira mão, assim que a gente larga um episódio novo aí, a cada 15 dias, nas quintas ao meio-dia, tu vai receber, vai estar por dentro de tudo, porque tu sabe, né, aqui a gente faz uma seleção de profissionais que vêm e que entregam muito, e o nosso conteúdo realmente ele é um conteúdo de muito valor. Tu com certeza tirou muitos insights desse episódio, então não esquece, sempre nas quintas, de 15 em 15 dias ao meio-dia, tem episódio novo do 981cast. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!